Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Odisseia dos Livros. Eu sou Alcina Rodrigues e hoje, mas antes de irmos para um vídeo, não se esqueçam de pôr um gosto, de subscrever o canal, de partilhar, fazer essas coisinhas todas, que me ajudam imenso aqui na divulgação do vídeo. Então, vamos agora para o vídeo. Como vocês viram no título, continuamos na saga Os Rostos do Mal, Leopoldo II da Bélgica, o Rei Morte. O Leopoldo é filho, nós temos que sempre contextualizar no tempo e no espaço as obras. Neste caso, estamos a falar de finais do século XIX, muito início do século XX, onde a Bélgica está a ter a sua independência, porque a Bélgica fazia parte dos Países Baixos, ou como quiserem, da Holanda, e então a Bélgica é independente. O Leopoldo pai foi o primeiro rei da Bélgica. Ele que foi casado uma primeira vez, mas a sua esposa acabou por falecer no parto, que era uma coisa recorrente na altura. E então ele voltou-se a casar. Teve um primeiro filho e ela acabou por morrer também muito jovem, ainda bebê, que não é muito jovem, ainda bebê. E então nasce o nosso Leopoldo II. Leopoldo II tem mais um irmão e uma irmã. Não interessa agora aqui os nomes de Saxe, Coburgo e por aí vai. O que interessa é que Leopoldo II torna-se então o príncipe herdeiro da Bélgica, vai se tornar depois, mais tarde, o segundo rei da Bélgica e basicamente nunca teve uma grande relação com o seu pai. O seu pai não via nele assim um príncipe na verdadeira acessão da palavra, não é como nós temos aquele príncipe alto, loiro, moreno, um arrebatador, não. Ele era um príncipe que ele, quando jovem, só se preocupava com comboios e com geografia. Comboios, podemos dizer que na altura, né, seria hoje em dia os grandes aviões, os jatos privados e essas coisas. Na altura eram as locomotivas, os comboios e a geografia. Também ele pode ter herdado esta parte da geografia do pai, porque então a Bélgica sai da Holanda, separa-se da Holanda, e então a Bélgica é um país pequeninho e o rei Leopoldo pai, vamos chamá-lo assim, porque as famílias reais têm muita mania de repetir os nomes e vamos tratá-lo por Leopoldo pai. O Leopoldo pai acha a Bélgica muito pequena, não é? Porque quem ficou com as colónias foi a Holanda. Então a Bélgica não tinha colónias, era um país recente, novinho, pequeninho, e ele sentia-se muito pequeninho também e achava que a Bélgica tinha que dar asas como aos outros países, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda. Só que os belgas e o governo belga não estavam muito para aí virados. Eles achavam que, devia ser assim, eles tocar o país deles, sem ambições ultramarinas, nem nada disso. E então, o que o Leopoldo II faz, ele interessa-se muito por geografia, talvez derivado dessa coisa também do pai, e pelos comboios, que é o que ele passa a fazer. Na sua juventude, ele também vai fazer uma viagem pela Europa, não é? Vai ver os seus primos, não é? Aqueles casos todos uns com os outros, acabam por ser todos primos. E ele, claro, chega ali à Inglaterra, tem aquela coisa, não é? Que é o grande império na altura. E ele, não é? Quer isso também para o país dele. Ele sonha, procura no mapa da África, não é? E ele vê que a África, pelo menos a costa, já está toda com donos, não é? Naquela altura, portugueses, espanhóis acho que nem tinha tanto em África, mas franceses, ingleses, estava tudo ali. Então eles acham que a busca disso será mais para o interior, mas já estamos a avançar muito no vídeo. Então, o Leopoldo II nasce em Bruxelas a 9 de abril de 1835. E ele, passa assim a sua infância, vai fazendo então aquela viagem, começa a trazer ideias, e é a única coisa que o une ao pai, é a geografia e arranjar, como é que é de explicar, maneira de convencer os belgas a criar uma colónia para si. Só que os belgas e o governo não estão para aí virados.
Então, o Leopoldo, pai, morre e ele sobe ao trono. Ele sobe ao trono e começa, não é? Começa a fazer, a arranjar com o seu secretário maneiras de arranjar para ir à África, não é? Porque ele gosta muito de desenhar as cartas geográficas, mais não sei o quê. Pronto, ele vê que realmente a costa geográfica está muito ocupada, ou toda ocupada, não é? Digamos assim. E então ele chama um inglês que ele conhece à Bélgica para o ajudar nessa conquista de um território da África. Só que aí ele vai ter que ser muito engenhoso, e isso, ele é muito engenhoso. E ele é... tem... como é que é de explicar? Ele consegue persuadir as pessoas, não é? Ele tem muito aquele jogo de dança, não é? E então, ele consegue, então, com um senhor inglês, que agora esqueci-me o nome, também não saberia dizer o nome, onde ele vai conquistar um território para ele, para o seu Leopoldo, não é? Porque os belgas e o governo não estão para aí. Porque ele sente-se assim também um bocado triste, não é? Não é triste, desolado. Porque estas pessoas nem têm tristeza, provavelmente. Desolado, porque ele está numa monarquia parlamentar, ou seja, ele tem que dar deveres, tem que dar satisfações ao governo. Ele gostava de ser um rei absolutista, não é? Eu corto, compro e faço o que eu quiser. E ele então pede a senhor inglês para lhe arranjar então um pequeno país em África, seja ele qual for. E então esse senhor lá lhe arranja o país, que é o Congo. Só que isto é tudo feito com o dinheiro pessoal do Leopoldo. Porque o Leopoldo, como eu já disse, e já estou a ser muito repetitiva, o governo e o povo belga não querem saber de colónias nem nada disso. E acham que não vale a pena mesmo. E então, ele, senhor, desbrava o caminho, vai o secretário do Leopoldo também com ele, e chegam ao Congo, que é um país rico em marfim. Então, ele dá o nome de Estado Livre do Congo. Porque muita gente, como as grandes potências, não é? Ele faz uma conferência com as grandes potências e explana, ele sabe como conquistar as pessoas. E então, o Estado Livre do Congo não vai haver escravatura, vai ser mesmo livre. Ele só vai lá para civilizar e cristianizar os pretinhos, coitaditos, que ainda vivem na Idade da Pedra. Basicamente era isto, só que muito com palavras mais subtis e, como quem diz, eu não vou dar cabo dos vossos territórios, vocês fiquem aí com as vossas colónias, que eu fico com o meu Estado Livre do Congo. Só que o Estado Livre do Congo era tudo menos livre. Então, ele implanta a escravatura, como é óbvio, porque ninguém, que sejam portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, pensam que chegavam a um país, chegavam lá e isto agora é dos portugueses, isto agora é dos ingleses e vocês devem respeito ou obediência ao nosso rei. Não era assim. Havia aquelas trocas, às vezes muito mal feitas para o lado dos pretos, temos que ser honestos, não vou dizer pretos, vou dizer africanos, que é para não forem suscetibilidades. É assim, não é? Nós dávamos-lhes bugigangas, que era mesmo assim, e eles davam-nos ouro, marfim, borracha, toda a matéria-prima que havia em África. Ou seja, nós dávamos coisas aqui na Europa que eram supérfluas, bugigangas, só que como eles só conheciam a realidade deles, não é? Porque eles nunca tinham saído da África, não é? E o povo europeu nesse aspecto era mais evoluído, digamos assim. Então ele chega lá e implanta a escravatura, porque ninguém se iluda
porque ainda hoje acontece. A moeda de troca era muito mal feita, mesmo nós portugueses, não é estar a denegrir ninguém, tenho muito orgulho em ser portuguesa, mas parte da nossa história foi isso. E ele também tem culpa, não é? Então ele chegou ao Estado Livre do... Ele não, o seu secretário, que ele anda para lá o secretário, com este nome pomposo de Estado Livre do Congo, e se for preciso matar, tenta-se, não é, chegar a acordo com o chefe da tribo, o chefe da tribo não dando muita corda, dispara-se aí uns tiros, mata-se uns pratinhos, dá-se uns açoites noutros tantos, violam-se as mulheres e pronto. E o povo está dominado, e a realidade é que foi mesmo assim para todos os povos europeus que fizeram isso. Não há cá palavras, não há a dizer, não, o Império Inglês não fez isso. Fez, e muito, todos fizeram. Não é porque ninguém chegou lá e, sim, nós vamos prestar vassalagem ao rei inglês. Não. Pronto. Então ele chegou lá e pôs os pretos a trabalhar, porque ele dizia que os pretos eram preguiçosos, que não trabalhavam, eram uns, não tinham civilização. E então ele pôs os pretos ali a trabalhar para ele, os africanos, a dar ali a extrair cada vez mais marfim, que é para encher os cofres do rei, não é? Porque isto era uma possessão pessoal do rei Leopoldo II. Então, quem estava a enriquecer era ele, mas ele também investiu na Bélgica, embelezou a Bélgica toda. E ele também... E claro que havia pequenas revoltas, não é? Mas aquilo era tudo depois, como a gente vê nos filmes e nas novelas, ou lê nos livros. A força, não é? É a lei do mais forte, e neste caso foi o branco que teve a lei da força do seu lado. Claro que depois houve muitas doenças, houve muitas mortes, e o marfim acabou, que é mesmo essa. Então eles começaram mais uma investida em África, por os pretos a desbravar as matas, encontraram a borracha. E também houve uma grande procura da borracha, que ainda enriqueceu mais o Estado Livre do Congo, o rei Leopoldo II. Leopoldo II não tinha... Ele para os outros, não é? Para os outros reis dizia, não, ali no meu Estado Livre do Congo as pessoas trabalham direitinho, não há cá porrada, não há nada. Eles são livres, só estamos a ensinar aqui a civilização, a ter um Deus, não aquelas coisas deles, não é? Ainda por cima fazia-se pouco das religiões, com licença, de outros povos, não é? Mas na prática era assim, cortava-se uma mão, violava-se as mulheres, e quando elas engravidavam mandavam-as lá para outras tribos, e por aí vai. Só que isto chega só a um problema. É que eles tanto forçar, que eles tinham um objetivo de ter cada vez mais borracha, conseguir tirar mais borracha. Mas se eles não cultivavam as terras, eles não podiam se alimentar, e muitos já estavam a morrer à fome. Logo, ou aqueles que sobreviveram já não tinham a mesma força para a extração da borracha. Então, e também havia outro problema, que era, se não se plantavam árvores, daqui a pouco a borracha também acabava. Certo? Pronto. Depois o Leopoldo teve a sua ideia e deixou eles plantar qualquer coisita. Mas não foi o suficiente. Mas claro, isto continuou, ele a explorar, e cada vez mais houve vozes a dizer, será que o Estado Livre do Congo será mesmo livre? Porque com este dinheiro todo ele foi, não é, subornando alguns jornalistas, não é? Nada de novo, hoje em dia ainda continua, não é? Subornando jornalistas, pessoas que supostamente iam lá, mas eram encaminhados pelo seu secretário para ver como era, ali era tudo perfeito,
não havia violência gratuita, nada disso. Mas chegou a uma altura que havia ou um americano, ou um francês, ou um inglês que ia lá assim, não, isto não é bem assim. Isto não é bem assim que está a passar-se. Eles cortam as mãos aos africanos, eles dão açoites, eles matam se for preciso, que é para pôr a ordem, segundo eles, não é? Para acalmar as rebeliões. E então isso começou a aparecer nos jornais que ele já não conseguia controlar. Há sempre uma altura que esta gente não consegue controlar. E então começa a haver muitas questões. Então, era um Estado livre do Congo. E o Leopoldo começa a não gostar muito, porque os belgas começam também a questionar, e então o governo decide que o Estado Livre do Congo deve ser administrado pelo governo. O Leopoldo fica possesso da vida, ainda que pela frente diga sim, 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 mas ele acha que os belgas foram os ingratos, que ele com o dinheiro, é verdade que ele enriqueceu, sim, enriqueceu bastante, mas ele embelezou a Bélgica, pôs tudo a Bélgica muito bonita, mas os belgas não estavam a ser justos com ele, e ele acaba muito desanimado, muito revoltado também com as críticas que lhe são feitas, não é? Porque ainda que ele não sujasse literalmente as mãos de sangue, ele não deixa de ter sangue nas mãos, não é? Porque ainda que ele usasse palavras bonitas para falar com os seus pares, mas ele na prática mandava o secretário que, por sua vez, não é, executava essas ordens, não é? Eram os tiros, eram os açoites, eram as violações, eram as mãos amputadas. Ele matou à vontade 2 milhões de pessoas, não é? Se o Hitler também é um grande assassino da história, a Leopoldo II não pode ficar atrás, não é? Ele veio muito antes do Hitler, ele morreu em 1909. Infelizmente aconteceu isso, o Estado Livre do Congo então passa para o poder do governo belga, muito contrariado, e depois ele acaba por viver com a sua amante, e casa-se com ela quase no final da vida, porque ele está muito revoltado, coitadinho, e sabe que estas pessoas que são narcisistas, elas não gostam muito de ser contrariadas, então viram-se para o outro lado, e foi o que aconteceu com o Sr. Leopoldo II. Ele não gostou nada de ver o seu Congo livre nas mãos do governo, que agora tinha que ser administrado por eles, e então ele decide ir retirar-se para Laeken e vive lá com a sua amante, onde acaba por casar no seu final de vida, porque ele também não tem grande relação com os filhos, neste caso com as filhas, acha-se todas umas ingratas e pronto, e por aí vai. Ele não... Lá está, é uma pessoa narcisista, só pensa no bem dele, no bem-estar dele, só ele e mais ele. E então ele acaba por cometer um genocídio, que podemos considerar genocídio, que ele fez no Congo. E pronto, ele acaba por falecer, então deixa eu ver aqui a minha cábula. Ora bem, ele faleceu em Laeken a 17 de dezembro de 1909. Morreu rico, a Bélgica também estava um país rico, mas à custa de muito sangue, suor e lágrimas. Muito sangue, que ele vai ficar ficou na história. Ainda que na Bélgica tentem embelezar assim, pronto, que ele não foi assim tão mauzinho, não é? É verdade que existiram uns pequenos detalhes, mas a verdade é que ele foi muito mauzinho. Tanto que o atual rei da Bélgica chegou a escrever uma carta ao presidente do país atual a pedir desculpas, mas ainda não é nada assim muito, não é, oficial. Na Bélgica ainda tentam branquear assim a cena política do Sr. Leopoldo, para mostrar que ele não foi assim tão mauzinho, mas pronto. Digam-me aí se vocês já viram algum livro sobre o Leopoldo II,
que é que vocês acham dele, se ele é tão culpado quanto o Hitler. São rostos do mal. Só pensam em si próprios. E Leopoldo II, sem sombra de dúvida. Era isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sugiram mais vídeos para o canal. E não se esqueçam de assistir ao vídeo do próxima semana, tá? Obrigada e até o próximo vídeo. Fui!